Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Anderson Medina e hoje estou aqui na RA 29, setor de indústria e abastecimento, para contar mais uma história de sucesso para todos vocês. Hoje, a região abriga centenas de empresas de vários segmentos de atuação e que são responsáveis por grande parte da economia do Distrito Federal. O entrevistado de hoje é Roberto Ribeiro de Oliveira, 45 anos, casado, pai de um filho, empresário há 14 anos, natural do estado de Minas Gerais, Canabrava e proprietário da empresa Central Agro. Vamos conhecer essa história? Bom dia, Roberto. Bom dia, Anderson. Primeiramente, quero te agradecer por estar nos recebendo aqui na sua empresa para contar a sua história. Para nós é sempre um motivo de alegria, felicidade, poder trazer histórias bonitas, de muita luta, de muita batalha, muita conquista, né, aqui para o nosso quadro, né? E conhecendo um pouco da sua história, pude perceber que você é natural do estado de Minas Gerais, em Canabrava, né, que na época aí da década de 80 você teve se ausentando da cidade para fazer um curso em Uberlândia e logo depois você veio à capital federal. Como que aconteceu essa ideia de vir para a capital federal naquela época e como surgiu a sua ideia de se transformar num empresário aqui dentro da cidade? Bom, Anderson, no início da década de 90, as coisas no interior eram muito difíceis, né? Verdade. Então a gente teria que migrar para os grandes centros para estudar ou para trabalhar, né? Eu migrei para Uberlândia, onde eu cursei o curso técnico em agropecuária, que é a minha formação, é um curso médio de técnico profissional. Perfeito. E aí, terminando o curso aí no início da década de 90, eu migrei para Brasília à procura de emprego, para tocar a vida, que no interior a coisa é muito difícil. Então a gente veio para Brasília, trabalhei em algumas empresas aqui em Brasília no segmento agro, até que 2007 foi quando tive a oportunidade de começar a minha carreira com a Central Agro. Então essa ideia ela surgiu que você já era praticamente do segmento, após fazer o curso de técnica agropecuária, você veio a Brasília e nesse caminho teve trabalhando em outras empresas, desenvolvendo essa atividade voltada à agropecuária e ao pecuarista, né? Exatamente, a gente nunca saiu do foco agro, né? A gente nasci, me criei na roça, me formei, tive formação profissional na área de agro e continuo no agro até hoje. Isso é sangue, é raiz, é paixão por agro. Fazer o que a gente gosta, trabalhar no que a gente gosta. E isso é o mais importante. Agora, Roberto, aqui dentro do Distrito Federal, são mais de 30 cidades, são mais de 30 regiões administrativas. Como surgiu a ideia de você trazer e montar o seu negócio aqui no CIA? Anderson, aqui no CIA, a gente está no CIA já desde 97. Perfeito. O CIA é o centro de Brasília, para locomoção, se você está mais centralizado, então tem uma necessidade de ter um atendimento onde o cliente tem mais facilidade de vir para adquirir seus produtos. Então se a gente for para uma cidade satélite, praticamente vai ficar limitado a atender aquela cidade satélite. E você vindo aqui para o CIA tem a possibilidade de pegar uma clientela mais geral da cidade, com uma cidade grande. Sem falar que aqui no CIA praticamente tem as saídas de todas as regiões do Distrito Federal, né? Exatamente. Você sai para Goiânia, você sai para o Nordeste, você tem várias saídas, está num centro de atividades muito importante. Exatamente. Então a ideia surgiu daí, né, Roberto? Exatamente, é um facilitador para o cliente, né? O CIA, todo mundo de Brasília tem que vir no CIA para resolver alguma coisa. Por isso a Central Agro se instalou aqui no CIA. Eu, como produtor rural e também criador de cavalos, tenho frequência aqui nessa loja e sei que sua loja é uma loja muito completa, com muitos serviços, com muitos produtos à disposição dos seus clientes. Agora, Roberto, hoje, quais são os produtos e serviços, os principais produtos e serviços oferecidos aqui pela Central Agro? Antes, a gente fez até uma apanhada agora recente, agora no mês passado, no mês de agosto. 62% do nosso cliente hoje é o cliente equino. Equino, todas as raças, a gente atende todas as raças, cada um tem a sua particularidade, a gente está junto com todos, então os outros
38%, acredito que uns 10% seja pet, uns 10% seja ferramentas, e o restante é a área de bovinos. Perfeitamente. E eu sei que hoje você terminou recentemente uma ampliação aqui da sua hora, do seu estabelecimento, tanto na parte superior, como aqui também nesse hall de entrada aqui embaixo. Mas, Roberto, quais são os seus planos para o futuro? Anderson, o futuro, o que é que o mercado futuro ele está exigindo? Ele está exigindo, tem muito cliente que quer comprar de casa, então a gente pretende fazer uma expansão com a Central Agro E-Commerce, que a gente pode vender para o Brasil inteiro, a gente tem maior facilidade de despachar qualquer produto para qualquer região do Brasil. Fica muito mais fácil, muitas vezes, com a questão da tecnologia, a globalização, as pessoas também com a pandemia, né? As pessoas estão evitando, muitas vezes, sair de casa e você tem uma possibilidade de atuar no mercado a nível nacional, né? A circulação de pessoas com a pandemia, desde meados aí de 2020 até hoje, ela ainda não voltou ao normal. Então a gente tem que fazer as adaptações necessárias para o mercado. E uma delas é a gente estar podendo atender o cliente dentro da casa do cliente. E isso é muito importante. Roberto, nós temos vivido um tempo muito diferente, um tempo de muita resiliência, dificuldades por parte de vários empresários, em função da pandemia causada pelo Covid-19. Porque de 1 ano e meio para cá, nós nunca tínhamos ouvido falar nessa pandemia, nesse vírus, e isso mexeu muito com todos nós. Mexeu com o nosso tratamento com as pessoas no nosso trabalho, mexeu com o relacionamento familiar, de amigos. E hoje eu te pergunto, a pandemia afetou o seu negócio? A pandemia, no início da pandemia, que começou em meados de março de 2020, ela afetou todo mundo, ela afetou o Brasil. Ninguém sabia o que era coronavírus, né? Verdade. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que criar uma dinâmica nova para poder estar junto com o cliente. No começo, ela foi muito prejudicial, mas depois a gente conseguiu ir se adaptando e a coisa acabou se tornando, cresceu. Ela hoje é uma coisa maior do que antes da pandemia. Então a gente teve que se reinventar. Ok. E, Roberto, por que eu pergunto isso? Porque normalmente, quando nós, como você mesmo frisou, no início da pandemia, nós tivemos aquelas medidas que foi o lockdown, que teve o fechamento do comércio para algumas atividades, umas sim, outras não. Mas também nós tivemos, por outro lado, a redução das jornadas de trabalho de muitos trabalhadores, as pessoas ficaram mais em casa. Então tiveram alguns segmentos que que a pandemia afetou de maneira positiva. Exato. E alguns outros segmentos de maneira negativa, como, por exemplo, materiais de construção. Muitas pessoas ficaram em casa, resolveram fazer aquela reforma que já não fazia há algum tempo. Então, por isso que normalmente eu faço essa pergunta com o intuito de saber. Então, aqui, as pessoas evitaram de ficar na cidade, começaram a ir para suas fazendas, para os seus centros de treinamento. Então é uma tendência, né? Até mesmo as empresas que trabalham com esse tipo de atividade, de ter um crescimento de maneira gradual, né, em função dessa questão, né? Exatamente. Como a maioria da clientela que tem propriedade rural, que mudou da cidade para a sua propriedade rural. Então, isso, o que a gente teve que fazer? A gente teve que ir vender e entregar na propriedade rural. Então Verdade. A gente teve, com essa pandemia, a maioria das empresas que foi obrigada a demitir alguns funcionários, nós tivemos que contratar. Para quê? Para exatamente ir atender o cliente lá dentro da casa de nós, reinventamos. Teve que reconstruir sua infraestrutura. Que reconstruir a nossa estrutura interna. Nós passamos por uma reestruturação interna. Roberto, hoje, qual é o diferencial da Central Agro diante aos seus concorrentes aqui no Distrito Federal? Anderson, a Central Agro hoje, assim, eu posso dizer abertamente, ela não é um comércio, virou uma casa de amigos, né? Verdade. Tem amigos que vêm aqui para comprar, vem amigos para visitar, para tomar um café, para colocar o papo em dia, o que está acontecendo. Então, a Central Agro hoje ela é uma casa de amigos, não é só um comércio, não é só comércio. Então ela virou
A casa, uma extensão da casa do produtor. É verdade. Eu posso dizer isso com propriedade, que tem mais de 10 anos que eu frequento Claro. a Central Agro e é assim que eu me sinto aqui dentro. Isso é muito Maravilha. bom. Parabéns pelo trabalho e pela amizade que você tem com todos os seus clientes, com todas as pessoas que frequentam não só a sua loja, mas a sua vida também, como Claro. de maneira pessoal. Né? Eu que agradeço muito você por abrir o espaço para a gente estar apresentando a Central Agro, a gente entrar dentro da casa do seu acompanhante, do seu programa, do seu seguidor. Então, muito obrigado a você, a toda a sua equipe, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado também. Roberto, nesses 14 anos como empresário, porque 14 anos não são 14 dias, né? E nesses 14 anos é uma construção contínua, longínqua, e eu quero deixar aqui uma pergunta a você. O que é que você acredita que conquistou de maior valor? Anderson, é fácil. É como se fosse um relacionamento. Relacionamento, você tem que ter uma cumplicidade, você tem que ter um companheirismo. Então você tem que se entregar, você tem que atender o seu cliente de acordo com a necessidade dele. Então você tem que ser companheiro dele nesses momentos difíceis também. Então acredito que a cumplicidade, tanto do cliente com a Central Agro, quanto da Central Agro com o cliente, que é um grande diferencial. E isso gera credibilidade, né? Ou seja, a fidelização dos seus clientes, a credibilidade junto aos seus produtos e fornecedores. Então isso é uma maneira muito legal de atuar no desenvolvimento empresarial. Mas, Roberto, você, como um empresário há 14 anos, uma pessoa bem-sucedida, um grande ser humano, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, que estão querendo sair do anonimato e buscar a sua atividade empresarial, porque eu sei que não é fácil, é uma virada de página que requer muita dedicação, muito compromisso. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Olha, os negócios estão abertos, o mercado cabe qualquer oportunidade, qualquer negócio. Não tem concorrência, não tem dificuldade, a gente tem que levantar todo dia, agradecer a Deus e tocar a vida para frente e fazer a coisa correta. Pode qualquer negócio bem trabalhado, é negócio bem sucedido. A pessoa tem que ter dedicação, né? Total. Isso é muito importante. Roberto, para as pessoas que ainda não conhecem a Central Agro, como elas fazem para encontrar? Central Agro é muito fácil de encontrar. Fica aqui no CIA, na quadra 5C. É fácil. Se você, por essas redes sociais, qualquer rede social que você digitar, você vai chegar muito fácil na Central Agro. Central Agro, nós já estamos há 14 anos aqui no CIA, na quadra 5C. É muito fácil de chegar até a Central Agro. Joia. Então você está também no Instagram. Facebook. Facebook também. Exatamente. Ok. Roberto, te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco contando essa história. Tenho certeza que a sua história será inspiração para centenas, milhares de pessoas que estarão nos assistindo. E para nós é sempre um prazer imenso trazer histórias de sucesso como a sua, como a de tantas outras pessoas que já passaram por esse quadro e deixaram aqui um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua sabedoria e do seu conhecimento de causa a respeito do mundo empresarial. Obrigado você, é muito bom a gente expressar o que a gente faz. Isso é muito importante, eu que agradeço. Obrigado. Gente, então é isso. Na próxima semana nós poderemos estar aí na sua cidade contando mais uma história de sucesso para todos vocês. No mais, desejo a todos um forte abraço e fiquem com Deus.